Minha madrasta queimou todas as fotos da minha falecida e disse: eu estava voltando da faculdade quando vi a fumaça saindo do quintal. Não era uma fumaça normal de churrasco. Era preta, densa, com aquele cheiro acre de papel queimando. Meu coração disparou. Quando virei a esquina da casa em Portland, Oregon, vi ela, minha madrasta, Diane, estava em pé ao lado de um barril de metal enferrujado, alimentando as chamas com o que parecia ser. Não podia ser. Eram as fotos. As fotos da minha mãe. Corri até o quintal gritando, mas já era tarde. Cinzas flutuavam no ar como neve suja. Consegui ver, por uma fração de segundo, a borda queimada de uma foto. Era do meu 5º aniversário. Minha mãe segurando o bolo com aquele sorriso que eu lutava todos os dias para não esquecer. O que você fez? Gritei, minha voz rachando. Diane se virou para mim com aquela expressão fria que eu conhecia tão bem. Ela limpou as mãos no avental como se tivesse acabado de lavar louça e disse, com uma calma aterrorizante, acabei de fazer uma limpeza necessária. Querida, agora você só tem uma mãe de verdade. E essa mãe sou eu. Naquele momento, algo dentro de mim morreu. E algo muito mais perigoso nasceu. Deixe eu voltar no tempo para você entender como chegamos aqui. Minha mãe, Elizabeth Harper, morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer de pâncreas. 6 meses do diagnóstico ao funeral. Foi tão rápido que meu pai, Michael Harper, não teve tempo de processar. Ele era um bom homem, mas fraco, emocionalmente frágil. Minha mãe era a espinha dorsal da família. Ela era advogada especializada em direito imobiliário em Seattle antes de nos mudarmos para Portland. Ela que gerenciava as finanças. Ela que tomava as decisões difíceis. Meu pai trabalhava como gerente de uma empresa de médio porte. Um trabalho estável, mas ele nunca foi ambicioso. Quando ela morreu, meu pai ficou perdido. E então, apenas 14 meses depois do funeral, ele conheceu Diane Mitchell em um aplicativo de relacionamento. Diane tinha 38 anos na época, a meu pai tinha 46. Ela era esteticista, trabalhava em um salão de beleza em Beaverton. Loira oxigenada, unhas sempre impecáveis, aquele tipo de mulher que sorri muito, mas o sorriso nunca alcança os olhos. No começo, ela foi tolerável. Ela trazia casseroles para o jantar, fingia interesse nas minhas notas escolares, chamava meu pai de Mickey com aquela voz infantilizada que me dava arrepios. Mas eu vi os sinais. A forma como ela reorganizou a casa inteira em 3 meses, apagando qualquer traço do estilo decorativo da minha mãe. Como ela, acidentalmente, doou as roupas da minha mãe para Goldville sem perguntar. Como ela começou a se referir à minha mãe como sua mãe biológica, na frente de estranhos. Eles se casaram quando eu tinha 14 anos. Foi uma cerimônia pequena em um vinhedo em Willamette Valley. Eu usei um vestido preto. Diane achou inapropriado e reclamou com meu pai por 3 dias. A mudança real começou depois do casamento. Diane parou de trabalhar no salão. Seu pai quer que eu foque em fazer desta uma casa de verdade, ela disse. O que realmente significava? Ela agora controlava as finanças domésticas. Meu pai ganhava cerca de $95 mil por ano. Não éramos ricos, mas vivíamos confortavelmente. Mas de repente, eu tinha que ganhar meu próprio dinheiro se quisesse roupas novas. Meu pai começou a empacotar almoços simples para o trabalho. Enquanto isso, Diane se matriculou em aulas de pilates a $180 por mês, comprou um Audi A4 usado a $32 mil e reformou completamente a cozinha a $25 mil. É dinheiro do seu pai, não seu, ela disse quando questionei os gastos. Mas o pior, as fotos. Eu tinha guardado todos os álbuns de família da minha mãe em caixas de plástico no meu armário. Eram meus tesouros, em fotos dela na faculdade, do casamento dela com meu pai, de quando ela estava grávida de mim, de todas as férias em família em Cannon Beach. Diane odiava quando eu as olhava. Você vive no passado, ela resmungava. Quando eu tinha 16 anos, ela tentou me fazer chamar ela de mãe. Eu recusei. Ela chorou para meu pai dizendo que eu era cruel e ingrata. Meu pai me pediu, com aqueles olhos cansados, para ao menos tentar. Eu disse não. As coisas pioraram. Diane começou a sabotar pequenas coisas. Me esquecia de me acordar para provas importantes. Acidentalmente, jogava fora trabalhos escolares. Sempre tinha uma desculpa para não comparecer às minhas apresentações de teatro na escola. Mas eu aguentei, porque eu tinha um plano. Minha mãe havia deixado uma carta para mim, para ser aberta quando eu fizesse 18 anos. Meu pai me entregou em silêncio no meu aniversário, enquanto Diane estava fora fazendo compras. Dentro havia uma chave de cofre e instruções para um escritório de advocacia em Downtown Portland. Dentro daquele cofre havia documentos, muitos documentos, e uma conta bancária com $340 mil. Minha mãe tinha investido em imóveis antes de morrer. Ela havia comprado 3 propriedades de aluguel em áreas em desenvolvimento de Portland quando os preços estavam baixos. Ela as colocou em um traste em meu nome, gerenciado por seu sócio de advocacia até eu completar 18 anos. A carta dizia, e minha querida Harper, assim, meu nome também é Harper. Harper Elizabeth Harper. Use isso para construir sua liberdade. Não deixe ninguém te convencer de que você precisa deles. Você tem tudo o que precisa dentro de você. Te amo além das estrelas. Mamãe, eu chorei por 3 horas naquele escritório, mas eu não contei para ninguém, nem para meu pai, especialmente não para Diane. Eu continuei vivendo como enteada pobre. Trabalhei em uma cafeteria perto da Portland State University onde eu estudava design gráfico. Ganhava $12,50 por hora mais gorjetas. Usava roupas de brechó. Dirigia um Honda Civic 2008 que
meu pai me deu quando completei 18 anos. Diane adorava me lembrar da minha situação. Você devia estar agradecida que seu pai ainda te ajuda com a faculdade, ela dizia, mesmo sabendo que eu pagava metade da minha mensalidade com o dinheiro da cafeteria. A outra metade vinha de um fundo que meu pai tinha começado antes da minha mãe morrer. Nem mesmo Diane conseguiu tocar nele. Eu tinha 20 anos quando aconteceu o incidente das fotos. Era uma quinta-feira de março. Portland estava com aquele clima típico, garoa fina, céu cinza, temperatura de 52 graus Fahrenheit. Eu tinha acabado de sair da minha última aula do dia, tipografia avançada, quando recebi uma mensagem estranha da minha melhor amiga, Zoe. Harper, sua madrasta está postando umas coisas estranhas no Facebook. Você tá bem? Abri o Facebook, a que eu raramente usava, e fui ao perfil da Diane. Meu estômago gelou. Ela havia postado fotos, não qualquer foto, fotos da casa reformada. E no fundo de uma das fotos, eu conseguia ver meu quarto completamente vazio. A legenda dizia, finalmente transformando o quarto extra em meu estúdio de arte dos sonhos. Paleta faíscas, #newbeginnings, #MySpace. Quarto extra. Liguei para meu pai imediatamente. Ele atendeu no terceiro toque, a voz baixa, tensa. Harper, eu ia te ligar. O que está acontecendo? Por que meu quarto está vazio? Silêncio. Seu pai e eu achamos que já está na hora de você aprender independência. A voz de Diane ao fundo, autossuficiente para eu ouvir. Você tem 20 anos, Harper. A maioria das pessoas já mora sozinha nessa idade. Você me expulsou de casa? Meus pais estavam trabalhando. Suas coisas estão em caixas na garagem, disse Diane. Agora falando diretamente no telefone, ela tinha arrancado o celular do meu pai. Você pode buscá-las quando quiser. E antes que você faça drama, nós não jogamos nada fora. Mas sua voz tinha uma inflexão estranha nessa última parte. Uma mentira mal disfarçada. Cancelei meus planos e dirigi diretamente para casa. Para aquela casa em Selwood que tinha sido minha casa desde os 8 anos. A casa que minha mãe havia escolhido porque tinha uma cerejeira no quintal e janelas grandes na cozinha. Quando cheguei, a garagem estava entreaberta. E lá estavam, em 5 caixas de papelão empilhadas de qualquer jeito. Roupas amassadas, livros jogados sem cuidado. Meu laptop, graças a Deus, em cima da pilha. Mas as caixas de plástico transparente. As caixas com os álbuns de fotos. Não estavam lá. Meu sangue congelou. Entrei pela porta da frente sem bater. Diane estava na cozinha, bebendo vinho branco, ainda vestida com roupas de yoga. Onde estão as fotos? Ela nem se virou. Que fotos? Você sabe exatamente que fotos. Ah, aquelas? Ela finalmente me olhou, e havia algo cruel em seus olhos. Eu te disse que você vivia no passado. Harper, você precisa seguir em frente. Onde estão as fotos? Ela apontou com a taça de vinho para a porta dos fundos. E foi quando vi a fumaça. Eu deveria ter gritado. Deveria ter socado ela. Deveria ter chamado a polícia ali mesmo. Mas eu fiquei paralisada, vendo as cinzas subirem. Você queimou as fotos da minha mãe. Eu liberei você do passado. Diane disse. E sua voz tinha aquela doçura falsa de novo. Você vai me agradecer um dia. Agora você só tem uma mãe de verdade. E essa mãe sou eu. Ela tentou me abraçar. Eu me afastei como se ela fosse veneno. Meu pai apareceu na porta, pálido. Harper, eu não sabia que ela ia. Você sabia. Minha voz saiu estranhamente calma. Você sempre sabe. E você nunca faz nada. Saí daquela casa com as 5 caixas. Fiz 3 viagens até meu carro. Nenhum deles me ajudou. Enquanto eu dirigia para o apartamento da Zoe, a que me deixaria dormir no sofá, minha mente trabalhava friamente. Diane tinha acabado de cometer um erro. Um erro enorme. Por que aquelas caixas de fotos? Elas não continham apenas memórias. Uma delas tinha documentos originais. Documentos que minha mãe tinha guardado e que eu tinha mantido junto com as fotos por segurança. Documentos sobre a casa. Aquela casa em Selwood, no número 4287 da Southwest Tacoma Street, não pertencia ao meu pai. Ela pertencia à minha mãe. Quando meus pais compraram a casa em 2008 por $285 mil, minha mãe havia colocado o imóvel apenas em seu nome porque ela tinha um crédito significativamente melhor que meu pai. Ele tinha tido problemas com dívidas de cartão de crédito no passado. A ideia era, eventualmente, adicionar o nome dele. Mas minha mãe era meticulosa com planejamento patrimonial. Quando ela morreu, a casa foi transferida automaticamente para um traste. O beneficiário desse traste? Eu. Meu pai tinha direito de residir na propriedade até que eu completasse 21 anos ou até que ele se casasse novamente, o que acontecesse primeiro. Era uma cláusula específica que minha mãe havia incluído. Ela era paranoica quanto a viúvos sendo explorados por novos cônjuges. Quando meu pai se casou com Diane em 2017, ele tecnicamente perdeu o direito automático à casa. Mas eu tinha 14 anos na época e não fazia sentido expulsá-lo. Então o advogado executor do traste, o Simon Weaver, o antigo sócio da minha mãe, tinha feito uma extensão informal da permissão de residência até que a beneficiária fosse maior de idade e solicitasse posse. Eu tinha feito 21 anos 3 semanas atrás. E Diane tinha acabado de me dar o motivo perfeito para fazer essa solicitação. Mas aqui estava o problema. Os documentos originais da casa, incluindo o dele original e o documento do traste, estavam em uma das caixas de fotos que Diane tinha queimado. Ou pelo menos, ela pensava que tinha queimado. Porque minha mãe, abençoada seja sua alma paranoica, tinha feito 3 cópias autenticadas de todos os documentos importantes. Uma estava no cofre do escritório de Simon Weaver, outra estava em um cofre de banco, e a terceira estava escondida dentro de um álbum de fotos falso na caixa. Um álbum que parecia estar cheio de fotos, mas que na verdade tinha um compartimento oco no meio. Minha mãe tinha me mostrado quando eu tinha 11 anos, durante um de nossos jogos de espiã que a gente costumava brincar. Na época eu achei bobagem. Agora eu queria abraçar o fantasma dela. Diane tinha queimado as caixas sem verificar o conteúdo direito. Ela tinha apenas jogado tudo no fogo em uma fúria destrutiva. Mas aquele álbum falso era resistente
resistente ao fogo. Revestimento especial. Minha mãe tinha comprado em uma loja especializada em $89,99. Eu me lembro dela rindo quando chegou no correio. Na manhã seguinte, sexta-feira, fui até a casa às 6h30 da manhã. Quando eu sabia que Diane estaria dormindo, ela nunca acordava antes das 10 horas. O barril ainda estava no quintal. Usando luvas de jardinagem que encontrei, vasculhei as cinzas. E lá estava ele. Chamuscado, nojento, mas intacto. O álbum falso. Abri o compartimento secreto com dedos trêmulos. Os documentos estavam lá, amarelados pelo calor, com as bordas queimadas, mas legíveis. Chorei ali, no meio das cinzas da memória da minha mãe. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de fúria. Na segunda-feira de manhã, às 9 horas em ponto, eu estava sentada no escritório de Simon Weaver em Downtown Portland, na Southwest 5th Avenue. Simon tinha 62 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno cinza impecável. Ele tinha sido mentor da minha mãe e tinha claramente um carinho paternal por mim. Harper, ele disse quando viu meu rosto. O que aconteceu? Eu contei tudo. A expulsão de casa, as fotos queimadas, a frase de Diane. Quando terminei, vi algo que raramente se vê em advogados experientes, em raiva pura. Essa mulher, ele disse, a voz baixa e controlada, acabou de assinar sua própria sentença. Passamos as próximas 3 horas revisando cada documento, cada cláusula, cada linha. O plano era simples, ilegal e absolutamente devastador. Passo 1. E notificação de posse. Simon redigiu um documento oficial notificando Michael Harper que, conforme os termos do trust estabelecido por Elizabeth Harper em 2010, a residência localizada no 4287 Southeast Tacoma Street, Portland, OR 97202, era agora de posse legal completa de Harper Elizabeth Harper, ou eu. Michael Harper e quaisquer ocupantes atuais tinham 30 dias para desocupar a propriedade. A notificação foi entregue por um oficial de justiça na quarta-feira, às 14h37. Eu não estava lá, mas Zoe, aqui tinha coincidentemente passado pela casa, me contou que Diane atendeu a porta em um roupão de seda, viu o documento e literalmente gritou, e isso é algum tipo de piada? Não era. Passo 2. Na auditoria financeira. Aqui ficou interessante. Lembra que mencionei que Diane tinha assumido as finanças domésticas? Bem, ela não era tão inteligente quanto pensava. Com a autorização do meu pai, a que Simon conseguiu depois de uma conversa muito tensa, tivemos acesso aos extratos bancários conjuntos dos últimos 6 anos. Diane tinha desviado aproximadamente $78 mil em despesas domésticas, que eram, na verdade, $23 mil em tratamentos estéticos e roupas de luxo, $15 mil em uma viagem de negócios para Cancún, ela não tinha negócios, $12 mil em móveis para a reforma, do que seria meu quarto, $18 mil em um empréstimo pessoal que ela fez no nome do meu pai sem ele saber, assim, ela tinha forjado a assinatura dele, descobrimos isso mais tarde, $10 mil em diversos que nunca foram explicados. Como a casa tecnicamente era minha propriedade, Diane tinha usado fundos domésticos para fazer melhorias não autorizadas, a tal reforma, ela tecnicamente tinha cometido apropriação indébita de propriedade. Simon sorriu quando descobrimos isso. Isso é melhor do que eu imaginava. Passo 3. O caso das fotos. Aqui foi onde ficou emocional. Destruição intencional de propriedade pessoal é crime em Oregon. Mas mais que isso, naquelas fotos tinham valor comprovado. Minha mãe tinha colecionado fotografias profissionais ao longo da vida. Algumas eram de fotógrafos renomados. Uma em particular, da lua de mel dos meus pais em Santorini, tinha sido tirada por um fotógrafo que agora era internacionalmente famoso. Com a ajuda de um avaliador profissional, estabelecemos que a coleção completa tinha um valor estimado de $15 mil a $20 mil, a considerando o valor sentimental, histórico e artístico. Diane tinha destruído tudo. Entramos com uma ação civil por destruição de propriedade. Passo 4. O golpe final. Mas eu guardei o melhor para o último. Lembra das 3 propriedades de aluguel que minha mãe tinha deixado para mim? Uma delas era um duplex em Northeast Portland, perto do bairro Alberta Arts District. Estava alugada por $2.400 por mês há anos. Os inquilinos tinham acabado de sair. Ofereci ao meu pai um acordo, e ele poderia morar no duplex, gratuitamente, por tempo indeterminado. Sozinho. Diane não seria bem-vinda. A alternativa era ele ficar com Diane e ambos serem despejados da casa de Selwood. Entreguei o documento pessoalmente. Foi em uma sexta-feira, exatamente 2 semanas depois do incidente das fotos. Pedi para encontrá-los em um café neutro, o Stunton Coffee Roasters na Division Street. Diane chegou com aquela arrogância de sempre, usando óculos de sol Gucci, a provavelmente $450, pagos com o dinheiro que ela tinha desviado. Meu pai parecia pequeno, encolhido. Coloquei a pasta sobre a mesa. Dentro desta pasta, eu disse, minha voz firme, estão 3 documentos. O primeiro é a notificação de despejo, que vocês já receberam. O segundo é a ação civil por destruição de propriedade e apropriação indébita. O terceiro é uma oferta. Abri a pasta e empurrei os papéis para frente. Diane pegou o documento da ação civil primeiro. Viu o exato momento em que ela leu o valor, em $78 mil em restituição mais $20 mil em danos pela destruição das fotos mais honorários legais. Ela ficou branca. Isso é ridículo, ela disse, mas sua voz tremia. Seu pai nunca vai deixar você fazer isso. Olhei para meu pai. Ele não disse nada. Pai, eu disse calmamente, você tem uma escolha. Pode se divorciar dela e aceitar minha oferta de morar no duplex gratuitamente. Uma condição, em você faz terapia e reconstrói nossa relação. Ou pode ficar com ela, e ambos enfrentam as consequências legais de suas ações. Michael, Diane sibilou. Ela está blefando. Não estou. Empurrei meu telefone pela mesa, mostrando fotos dos documentos do trust, dos extratos bancários marcados, do álbum queimado. Simon Weaver é um dos advogados imobiliários mais respeitados de Portland. Cada palavra desses documentos foi verificada. Você
Você tem até o final do dia para decidir. Levantei-me para sair. Harper, meu pai finalmente falou, sua voz quebrada. Sua mãe, ela sempre foi mais esperta que qualquer um de nós. Sim, eu disse. Ela era. As próximas semanas foram deliciosas, se posso ser honesta. Gianni tentou lutar. Claro que tentou. Ela contratou um advogado, a barato, cifrão 200 hora, que olhou os documentos e basicamente disse, senhora, você não tem caso nenhum. Corte suas perdas. Ela tentou convencer meu pai de que eu era vilã. Ela está tentando nos separar. Ela sempre teve ciúmes de mim. Mas meu pai tinha visto os extratos bancários, o empréstimo forjado, as despesas inexplicáveis. Você me fez assinar coisas sem ler. Ele disse em uma discussão que Zoe testemunhou, ou ele tinha ido buscá-la como testemunha. Primeiro sinal de que estava crescendo uma espinha. Quantas outras coisas você fez sem eu saber? Gianni tentou jogar a carta emocional. Ligou para mim chorando, eu não atendi, mas ela deixou mensagem de voz. Harper, querida, eu sei que cometi erros, mas você não pode destruir uma família assim. Pense no seu pai. Ele me ama. Você vai tirar a felicidade dele por causa de algumas fotos velhas? Algumas fotos velhas. Bloqueei o número dela. Meu pai pediu o divórcio 19 dias depois da nossa reunião no café. A expressão no rosto de Gianni quando o oficial de justiça entregou os papéis, a novamente testemunhado, desta vez por um vizinho curioso, foi descrita como uma mulher vendo sua sentença de morte. Oregon é um estado de divisão equitativa em divórcios. Mas aqui estava o problema. Quase todos os ativos que Gianni pensava que teria direito não existiam. A casa, minha. Os investimentos estavam em contas que meu pai tinha antes do casamento, protegidas. O carro que ela dirigia, o Audi A4, estava no nome do meu pai, que legalmente poderia retomá-lo. A única coisa que Gianni realmente possuía eram suas roupas de grife e as dívidas do cartão de crédito que ela tinha acumulado. Ela tentou reivindicar spousal support, a pensão alimentícia, mas Simon apresentou evidências de apropriação indébita e fraude financeira. O juiz não foi simpático. Ela recebeu 0. O prazo de despejo expirou em uma terça-feira chuvosa de abril. Contratei uma empresa de mudanças profissional a $850 para o dia para transportar as coisas do meu pai para o duplex em Nortias. Gianni teve que fazer sua própria mudança. Vi-a de longe. No meu carro, ela carregando caixas para um UOL alugado, usando calças de yoga manchadas, sem maquiagem, cabelo desarrumado. Ela estava indo morar com a irmã em Gresham, do outro lado do rio, em um apartamento de 1 quarto. A queda de uma casa de 3 quartos em Selwood, a valor de mercado atual, em $675 mil, para um apartamento de 1 quarto em Gresham a $1.100 por mês, deve ter doído. Ah, mas ficou melhor. Gianni cometeu o erro fatal de ventilar no Facebook. Ela postou um manifesto de 3 parágrafos sobre como enteados ingratos destroem famílias e como ela era a verdadeira vítima de uma manipuladora que seduziu o pai contra a esposa amorosa. Ela me marcou no post. Erro. Em menos de 2 horas, amigos da minha falecida mãe, incluindo 3 advogadas, 2 juízas aposentadas e uma jornalista, inundaram os comentários com fatos, documentos públicos do processo, citações legais. Uma amiga da minha mãe, Patrícia, escreveu, em Gianni, Elizabeth Harper era minha melhor amiga há 20 anos. Ela protegeu sua filha de pessoas exatamente como você. Cada palavra que Harper disse é verdade. Você queimou as memórias de uma criança e agora está surpresa com as consequências? Isso se chama karma. O post recebeu 347 comentários antes de Gianni deletá-lo em pânico, mas screenshots são eternos. Na terceira semana de maio, Gianni começou a ligar para meu pai, constantemente. 18 ligações em um dia. Mensagens de texto alternando entre súplicas patéticas, a Mickey, eu te amo, podemos consertar isso, e raiva venenosa, você vai se arrepender de me deixar, seu fraco inútil. Meu pai, pela primeira vez em anos, mostrou força. Bloqueou ela. Ele estava começando terapia, a 2 vezes por semana. Cifrão 140 sessão, que eu estava pagando como parte do nosso acordo. Eu deixei você e sua mãe para baixo, ele disse em uma de nossas primeiras conversas reais em anos. Mas eu vou consertar isso, mesmo que leve o resto da minha vida. Era um começo. Em junho, soube através de conhecidos mútuos que Gianni estava trabalhando novamente, em 2 empregos. Caixa no Target durante o dia, a cifrão 15 hora. Bartender em um restaurante mediano à noite, a gorjetas médias. O salão de beleza onde ela trabalhava antes, não a quis de volta. A dona, aqui tinha sido cliente da minha mãe, disse educadamente que a posição foi preenchida. Gianni tinha queimado mais do que fotos naquela tarde de março. Ela tinha queimado sua reputação, seu casamento, seu estilo de vida. E não tinha como voltar atrás. 6 meses depois do incidente, em setembro, eu estava de pé na varanda da minha casa em Selwood. Não parecia real ainda. Eu tinha contratado um designer de interiores a $3.500 para o projeto completo, para restaurar a casa ao estilo que minha mãe amava. Tons quentes, madeira natural, muita luz. O estúdio de arte que Gianni tinha começado a montar no meu antigo quarto, transformei em um escritório doméstico lindo. Uma parede inteira dedicada a fotos da minha mãe. Fotos que eu tinha mandado restaurar e reimprimir. Custou $2.800, mas valeu cada centavo. Nem todas as fotos puderam ser salvas, mas as mais importantes, meu 5º aniversário, a formatura da minha mãe na faculdade de Direito, o casamento dos meus pais, eu tinha cópias digitais que amigos da família compartilharam. Montei um memorial em uma estante flutuante, e nas cinzas do álbum queimado, aguardei em uma urna de vidro linda, cercadas por fotos reconstruídas. Era um lembrete do que foi perdido, do que foi preservado, do que foi conquistado. Meu pai estava melhor, genuinamente melhor. Ele tinha perdido 15 libras, estava fazendo caminhadas matinais, e pela primeira vez em anos, eu via sorrir, um sorriso real, não aquele sorriso cansado e resignado. Sua mãe teria orgulho de você, ele disse em um jantar que fizemos no duplex dele. Eu tinha feito
feito lasanha, a receita da minha mãe. Ele chorou. Levaria tempo, mas estávamos reconstruindo. O caso civil contra Diane foi resolvido fora do tribunal em agosto. Ela não tinha 98 mil dólares para pagar imediatamente, obviamente. Então chegamos a um acordo. 30 mil dólares imediatamente. Ela teve que vender seu Audi e algumas joias. 500 dólares por mês pelos próximos 136 meses, há aproximadamente 11 anos. Se ela atrasasse 3 pagamentos, o valor total seria devido imediatamente. Simon estruturou o acordo de forma que se ela declarasse falência, a dívida seria considerada dano intencional e não poderia ser dispensada. Ela assinaria os papéis ou enfrentaria julgamento criminal por apropriação indébita e destruição de propriedade. Ela assinou. A primeira coisa que fiz com o pagamento de 30 mil dólares, doei 10 mil dólares para uma organização de caridade que ajuda crianças que perderam os pais. Em nome da minha mãe. Em outubro, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era a Diane. Harper, eu sei que você me odeia, mas por favor, ouça. Eu estraguei tudo. Eu sei disso agora. Eu estava com ciúmes da memória de sua mãe, do amor que seu pai ainda tinha por ela. Eu tentei apagar ela para me sentir importante. Foi horrível. Foi imperdoável. Mas estou implorando, podemos conversar? Eu quero me desculpar de verdade. Por favor, li a mensagem 3 vezes. Senti nada. Nem raiva. Nem satisfação. Apenas vazio. Digitei uma resposta. Diane, reconhecer seus erros é o primeiro passo. Mas desculpas não trazem fotos de volta. Não desfazem anos de crueldade. Perdão é algo que você talvez ganhe eventualmente, mas não de mim, e não agora. Viva a sua vida. Aprenda com isso. Mas me deixe em paz. Bloqueei o número, não porque estava com raiva, mas porque eu não precisava mais dela na minha vida de forma alguma. Hoje é uma sexta-feira de novembro. Estou sentada no meu escritório, na casa da minha mãe, trabalhando em meu portfólio de design gráfico. Me formo em maio e já tenho 3 ofertas de emprego. Uma das propriedades de aluguel da minha mãe acabou de ser renovada. Novos inquilinos. Família jovem. 2.600 dólares por mês. Estou financeiramente estável. Emocionalmente mais forte. E pela primeira vez em 8 anos, sinto que estou vivendo a vida que minha mãe queria para mim. Olho para a foto na minha mesa. E minha mãe e eu em Cannon Beach. Eu tinha 10 anos. Fazendo caretas para a câmera. Conseguimos. Mãe, sussurro. Você me protegeu mesmo depois de partir. E eu protegi o que você deixou para trás. Na semana passada, meu pai me perguntou se eu estaria disposta a fazer um jantar de tanques de vinho na casa de Selwood. Como costumávamos fazer, ele disse, a voz cheia de esperança cautelosa. Eu disse sim. Porque perdão real, não é sobre esquecer. É sobre decidir que o passado não vai mais roubar seu futuro. Diane queimou as fotos da minha mãe, mas ela não queimou o legado dela. E ela certamente não queimou a mim. Algumas cinzas, descobri, contêm mais poder do que você jamais imaginaria. Você só precisa saber como usar esse poder. E eu aprendi com a melhor.